Olá, meus amigos. Para quem não me conhece, eu sou Gil Menick, o Conde Basile. Estou hoje aqui para contar a história de Santa Saracali, a filha de Jesus com Maria Madalena. Estou aqui direto do Castelo Santa Saracali, em Peruíbe, no litoral sul de São Paulo. E nessa história você vai conhecer muito mais sobre Jesus e sobre a sua história e principalmente saber tudo aquilo que está fora do contexto bíblico onde você está acostumado. Essa história é polêmica, é uma história esclarecedora e que tem muitos mistérios a ser desvendados. Vamos entrar no castelo e contar passo a passo a história da filha de Jesus com Maria Madalena, Sara Cali. E aqui no Castelo Santa Saracali, nós começamos com essa fachada, onde nós encontramos os Cavaleiros Templários. E por que os Cavaleiros Templários têm a ver com esta história? Sim, tudo a ver, pois os Cavaleiros Templários, a Ordem Templária, foi para preservar a linhagem real de Cristo, guardar o verdadeiro Santo Graal. E quem seria esse Santo Graal? Na verdade, quem seria o sangue e a linhagem real de Cristo na Terra? A sua filha, Sara. E aqui dentro da capela de Santa Saracali, que fica dentro do castelo Santa Saracali em Peruíbe, nós contamos a verdadeira história de Santa Saracali, a filha de Jesus, que está aqui representado por essa imagem muito bonita, esculpida, aqui com este coração vindo de Madagascar, de uma pedra chamada selenita, que ela vai transmutar as energias negativas em positiva, jogando para o solo. E junto, nós temos aqui a imagem da mãe de Sara, Maria Madalena, portando a cruz e o Santo Graal, tão falado. E o que seria o Santo Graal? O Santo Graal seria um cálice, na verdade? O cálice que recebeu o sangue de Cristo? Não. Na verdade, o Santo Graal é a representação do útero materno. Por quê? Porque ele tem o formato de um cálice que recebeu o sangue real de Cristo, que seria a sua linhagem de sangue. E quem seria esta linhagem de sangue? E quem seria o verdadeiro Santo Graal? Santa Sara. Sara, a filha de Jesus com Maria Madalena. Ela, na verdade, seria o tão cobiçado Santo Graal, a linhagem de Cristo na Terra. E o começo da nossa história começa em o nascimento de Sara. Jesus e Maria Madalena se refugiam no Egito. Pois é, nas passagens bíblicas, Jesus some durante um tempo, volta aos 30 anos e é crucificado aos 33. Quando ele se refugia no Egito, ele constitui família com Maria Madalena. E lá no Egito nasce a menina Sara. Sara, o nome quer dizer princesa. Cali quer dizer negra. Princesa negra. Por quê? Porque Jesus não era clarinho, não era branquinho, como mostram as figuras romanas europeias. E sim, tinha as características do lugar do seu nascimento, assim como Maria Madalena. A pele escura, justamente pela localidade e pelo sol escaldante que existia na época. Bom, como Jesus retorna com a filha Sara, e Jesus sempre foi muito perseguido pelas suas pregações, porque Jesus foi, na verdade, um grande missionário, um grande intelectual e um grande evangelizador da palavra da comunhão entre os povos. Ele pregava a igualdade. Isso incomodava os poderosos. Os poderosos na época eram os grandes imperadores e tudo mais. Porque quem era das castas altas, quem era portador da nobreza, tinha tudo. Já o povo não tinha nada, o povo era escravizado e o interesse é que o povo tivesse menos conhecimentos o possível. Só que Jesus veio com a missão na terra de empoderar essas pessoas e trazer e pregar tudo isso. Jesus nunca teve um templo, nunca construiu um templo e nunca pleiteou ter um templo ou uma igreja. E sim a união das pessoas, a fortalezação.
Falam muito sobre o dízimo, né? E o dízimo da época de Jesus eram as colheitas. Ele pregava que quem colhia mais se juntava com quem colhia menos e juntaria um todo e distribuiria entre todos os povos para que todos tivessem igual. O que incomodava os poderosos. Por quê? Porque os impostos eram altíssimos, mesmo ao povo mais pobre. Então, quem era rico ficava mais rico. E os pobres, mesmo que não escravizados, faziam papel de escravizados a si mesmo. Na época, os escravizados não eram só a população preta, e sim toda a população mais pobre. Eram escravizados pelos poderosos da época. Bom, voltando então à chegada de Jesus de volta já com a sua filha. Para proteger Sara, o que eles fizeram? Pediram ajuda a José de Arimateia, um mercador de escravos que se arrependeu e se converteu a seguir Jesus. E foi um grande que ajudou muito, até financeiramente, a causa de Jesus, que ele lutava por isso. Então, que José de Arimateia fez? Pegou Sara, disfarçou de escrava entre suas escravas e emprestou algumas escravas aos cristãos, que seria a Cristo e aos seguidores, a Maria e tudo mais, para que Sara convivesse com a família, disfarçada de escrava para que ela não fosse perseguida, porque se os poderosos soubessem que Cristo tinha uma esposa e tinha filhos, eles iriam perseguir e matar a linhagem de Cristo, porque Cristo incomodava muito. Bom, o que acontece? Acontece a crucificação e todo aquele passo que nós já conhecemos. Durante a crucificação de Cristo, um cigano é que fez os cravos da cruz, os pregos que pregaram Jesus na cruz. Era um ferreiro e ele foi obrigado a fazer estes cravos. Durante a crucificação, este cigano pedia para Jesus o perdão, que o perdoasse, que ele não teve culpa, que ele não podia. Então ele clamou o perdão de Jesus. Jesus o perdoou. E ele disse para Jesus: eu temo pela maldição que possa cair em meu povo. E Jesus responde para ele: seu povo se sentirá liberto quando acolher aquela que vier das águas. E isso se tornou uma profecia entre o povo cigano. E durante muito tempo acontece a crucificação, o falecimento de Jesus, a ressurreição e toda essa passagem já conhecida por todos nós. Porém, todos os seguidores de Cristo, os cristãos, hoje chamados cristãos, os apóstolos e seus seguidores, eram perseguidos como Cristo, porque queriam exterminar aquela rebeldia que eles diziam que herdar-se do Cristo. Então, o que acontece? Eles capturavam, esses apóstolos, esses seguidores, e tentavam exterminá-los. E nestas capturas acontece a captura de Maria Madalena, Maria Jacobina e Maria Salomé. Maria Salomé, mãe de Tiago e João, e Maria Jacobina, irmã de Maria, mãe de Jesus. E Sara, a menina. E os dois apóstolos, filhos de Salomé, são capturados e colocados num barco. Esse barco, ele fica à deriva, sem remos, sem vela, sem alimentação e sem água doce. E é jogado ao mar para que eles morressem. Todos no mar entram em desespero. E esse desespero é tão grande, mas a menina Sara é a única que se acalma, ajoelha na embarcação e com as mãos em prece, cobre a cabeça com um véu, que os ciganos chamam de diclô, e reza a Deus, reza a Jesus, ao seu Pai. Pede a Jesus que, se todos chegassem a um porto seguro, que ela iria se dedicar à palavra de Cristo, que ela iria fazer os passos do Pai, com a evangelização e tudo mais, e manteria a cabeça coberta em respeito a Jesus. E é esse pedido. De repente, o que acontece?
o barco começa a trilhar uma linha reta, seguindo 3 estrelas no céu. E o barco começa a tomar rumo e não se desvia dessa rota. O mais interessante é ele seguir essas 3 estrelas. Essas 3 estrelas hoje é chamada-se de Três Marias. Por quê? Porque haviam as 3 Marias na embarcação. E o barco chega ao sul da França, exatamente na capital de Camargue, chamada-se Petit-Romé. Chegando lá, e o barco atraca num porto, as pessoas começam a ajudar os náufragos. Retiram as Marias, os apóstolos do barco, e Sara, por estar vestida de escrava, escura de pele, mais jovem, é deixada por último na embarcação. E quem retira Sara da embarcação? Um povo cigano que estava acampado na beira do mar e recolhe aquela menina das águas. E aí se lembra da profecia: recolhei aquela que vier das águas, assim o povo se sentirá liberto. E eles automaticamente lembraram da profecia, e aquela empatia entre Sara e o povo cigano foi imediata, se transformou numa fusão de um só. E o povo cigano começou a ser o grande protetor de Sara. Pois bem, Maria Madalena, preocupada com a segurança de Sara e da linhagem real de Cristo, ela foge para que ela fosse perseguida e a filha não. E deixa a filha com as anciãs, Maria Jacobina e Maria Salomé. Os 2 apóstolos, filhos de Salomé, de Maria Salomé, eles saem peregrinando levando a palavra de Cristo. Maria Madalena foge, se refugia na Itália, numa caverna, onde muitos anos depois ela vem a falecer. Supostamente, dizem que Maria Madalena podia estar fugindo grávida de Jesus ainda, do 2º filho, e por isso ela fugia com o 2º Santo Graal. Pois bem, durante toda a estadia de Sara em Petit-Romé, ela se transforma numa grande alquimista, numa grande evangelizadora, conhecedora de ervas, de curas, de boas palavras, e junto ao povo cigano ajuda muita gente, as populações mais pobres, e se torna querida por todos. E os ciganos ficam detentores do segredo de Sara, que ela conta que é a filha de Jesus, e eles são os primeiros templários a proteger o Santo Graal, que é a linhagem de Cristo. Ela se torna adorada pelos ciganos de uma forma muito forte. E o que acontece? As Marias, que já eram mais velhinhas, vão a falecer. A igreja, que na época não era igreja católica, e sim templos religiosos, com os seus sacerdotes, recebe o corpo das Marias dentro da igreja. Eles estão guardados no alto da igreja de São Michel, hoje igreja de São Michel, na época um templo da época. Elas vão para cima, estão lá os seus restos mortais até hoje. Elas ganham um altar, elas ganham imagens dentro de um barco e tudo mais. E a cidade de Petit-Romé muda de nome. Se transforma em Saint-Marie-de-la-Mer, Santas Marias do Mar. Porque em homenagem às Marias que abarcaram ali. E elas, o culto às Marias do Mar, estão lá até hoje, em Saint-Marie-de-la-Mer. Pois bem,
Sara continua sua peregrinação, continua cada vez mais adorada pelo povo cigano, pelos mais pobres, ajudando, se torna uma grande parteira, ajuda as mulheres a engravidar com seus remédios feitos por ela, e ela é um ícone dentro da cultura cigana, do povo cigano e dos mais pobres. Quando Sara falece, o povo cigano vai com seu corpo em direção ao templo. E as portas do templo se fecham para ela. Os sacerdotes dizem: negra de pele, metida com cigano, escrava, aqui dentro não. Só a nobreza pode. O que acontece? Os ciganos vão, enterram Sara numa gruta. E os ciganos vão e enterram ela numa gruta. Uma gruta de frente ao mar, que corria água doce e encontrava com a água salgada do mar. Lá eles enterram Sara, fazem uma escultura, uma imagem de Sara, e colocam a seguinte inscrição: das águas viestes, às águas voltarás. O povo cigano começa ter a prática de peregrinar até aquela gruta e rezar como um templo sagrado. Eles retiravam o barro da gruta, moldava-se uma santa pequena de barro, oca, e dentro da santa colocavam cabelos, sortilégios e tudo mais. Antes disso, eles coziam na fogueira, o barro, a santa, e colocavam tudo ali, lacravam com seus sortilégios e levavam Sara como seu amuleto. Esse amuleto era levado consigo, como se a força de Sara estivesse com eles a todo momento, porque o cigano é um povo nômade, então por isso eles precisavam levar consigo a proteção de Sara. Quando esta imagem quebrava, por algum motivo, eles retiravam de dentro o sortilégio e no rio onde eles estavam acampados, pois os ciganos acampam sempre onde existe água corrente, eles jogavam a imagem quebrada na água, retiravam o barro do rio, moldava uma nova santa, cozia na fogueira, colocava os sortilégios e levava. E diziam, quando jogava a imagem na água: das águas viestes, às águas voltarás. Daí a prática tão conhecida de despachar imagens quando se quebra nas águas correntes. Então, todas as vezes você já ouviu falar: olha, quebrou uma imagem, quebrou algum objeto sagrado, alguma coisa, tem que despachar nas águas. Vem da prática cigana do amuleto de Sara. Pois bem, a gruta começou a ser invadida por muitas pessoas, muitos devotos, ciganos de todo lugar do mundo, os pobres, todo mundo queria estar rezando para aquela santa tão milagrosa, elegida pelo povo como santa. Sara milagrosa. As mulheres que queriam engravidar e não conseguiam, todos iam lá beber da água da fonte, levar do barro e ter esse contato com a santa. Isso que acontece incomodou os poderosos, os grandes sacerdotes dos templos religiosos se incomodaram, pois os templos ficaram vazios. E aquela santa que eles rejeitaram dentro da igreja estava ganhando todo aquele público que eles queriam. O que acontece? Os poderosos vão lá, retiram os restos mortais de Sara da gruta, levam a imagem e colocam dentro do templo, hoje Igreja de Saint Michel, em Saint-Marie-de-la-Mer. Só que Sara não ganha um altar como as Marias. Não está na parte real, não tem os seus restos mortais lá em cima do salão principal do templo. Eles colocam Sara dentro das criptas, numa tumba lá embaixo. Colocam os restos mortais e lá. Por que eles fizeram isso? E não a consideram santa? Porque é uma santa de origem pagã, de um povo pagão. E por que eles, além de tirarem ela da gruta, era para exterminar com aquela santidade e aquela devoção a Sara? Porque o povo cigano era tido como um povo pagão e não podia entrar dentro do templo. E assim eles achavam que iam acabar de vez com a história de Sara. Sara está
nesse templo até hoje, colocada nas criptas lá embaixo, não é considerada uma santa católica, não foi canonizada pela Igreja Católica e permanece lá no subsolo da igreja. Até a entrada é lateral, você não entra nem pela parte principal. Tudo que está em torno da igreja não tem nenhuma menção a Sara, somente as Marias do Mar. A Maria Madalena, a Maria Jacobina, a Maria Salomé, mas Sara não. E ela está lá embaixo. Há quem vá visitar Samarri de Lamé e diz: eu fui até a gruta de Santa Sara. Na verdade, você não foi à gruta de Santa Sara, e sim as criptas, onde ela está colocada até hoje. E lá acontece a tal eslava a Santa Sara. E essa tão falada eslava, que seria uma festa a Santa Sara, na verdade é um grande protesto. Muitas das pessoas acham que Samarri de Lamé é um santuário de Santa Sara Kali, quando na verdade seus restos mortais está aprisionado pela igreja junto com todo o segredo de Santa Sara. E esta tal festa, essa tal eslava, acontece por quê? Porque o povo cigano não pode entrar na igreja por ser considerado um povo pagão. Então, o que eles faziam? Perto da festa das Marias do Mar, 24 e 25 de maio, onde elas saíam em procissão até o encontro das águas do mar, o que acontecia? Os ciganos, uma semana antes, até mais, acampavam em volta do templo, acampavam em volta, cantavam, dançavam, e na verdade era um grande protesto para que acontecesse a saída dos restos mortais e da Santa Sara, para que o seu povo de devoção pudesse finalmente poder ter contato com a santa. E nessa eslava vão na frente as Marias, junto com os sacerdotes, hoje os padres e bispos, com uma quantidade menor de pessoas, e atrás Sara, com ciganos de todo o mundo, se juntando e com os cavaleiros a cavalo, protegendo os restos mortais de Sara e principalmente a imagem dela, que sai coberta de vários mantos, vários lenços, coroas, adornos e tudo isso para louvar as graças recebidas por Santa Sara. Por isso, na verdade, esta grande festa seria um grande protesto para que a santa saísse em procissão, para que o povo cigano finalmente pudesse ter contato com a sua santa uma vez no ano. Fora isso, ela está aprisionada dentro da Igreja Católica para que realmente a sua história não se propague. E por que realmente há um interesse tão grande de que ninguém saiba sobre a história verdadeira de Sara? Porque a Igreja, de Cristo seria, a verdadeira igreja. Se Cristo tivesse uma igreja ou fosse que tivesse fundado realmente uma religião, ela seria matriarcal e não patriarcal. Por quê? A herdeira de Cristo seria Maria Madalena e a sua herdeira final, Sara, ambas mulheres. Mas toda essa história de não fazer com que seja reconhecida a visibilidade feminina junto a Cristo para que os homens mantivessem o poder, porque as mulheres sempre foram muito subjugadas no passado, elas sempre estiveram fora da história. Sabia que Maria Madalena, por ser o grande apóstolo, principal apóstolo de Cristo, ela era hostilizada até mesmo entre os próprios apóstolos, porque não aceitavam o potencial feminino dentro da liderança do cristianismo, Hoje, cristianismo, e na época seria a disciplina que Cristo pregava. E nisso, então, seria a visibilidade feminina, A igreja seria feminina, nós não teríamos papas e sim papisas. E por isso que até hoje é escondido tanto a história do Santo Graal. Porque a igreja teria que ser feminina.
Se pela história que nós conhecemos de Jesus ter nascido de um ventre concebido sem pecado, sem a força do homem, já daí nós vemos a importância da mulher na história de Cristo, a importância feminina que tem Cristo. Então, até hoje, tudo é muito escondido, tudo não é revelado, porque não se é bem visto a história da mulher ter tanta visibilidade. Por exemplo, a história de Maria Madalena. Maria Madalena nunca foi a prostituta, como dizem. A história de Maria Madalena se tornar prostituta veio de um papa, o Papa Gregório, no século XIII. Ele, com o vulto que ganhou a devoção a Madalena na Europa, ela começa a ganhar uma grande devoção entre todos os devotos, e o medo de que viesse à tona a história de que Maria Madalena fosse a esposa de Jesus e tivesse tido um filho e tivesse uma linhagem de sangue através de Madalena, e ela sendo a herdeira da igreja, seria então tudo modificado. Então o Papa Gregório, ele fez o quê? Juntou a passagem bíblica da prostituta, que é perdoada por Cristo e que diz: quem não tem pecado, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, vá e não peques mais. Aí assimila-se pela história de Madalena, ele coloca que aquela seria Maria Madalena. Quando, na verdade, Maria Madalena era uma nobre. Maria Madalena era a herdeira de Magdala. Seria Miriam de Magdala. O pai dela era um poderoso chefe de Magdala, e ela é casada por um casamento de conveniência, e este marido era muito, muito ganancioso, e ele mata o pai de Madalena, e a Madalena vê a morte do pai por esse marido, e ela seria a próxima para que ele ficasse com a posse de Magdala. Então Madalena foge para não ser morta, por ter visto o pai ser morto pelo marido sanguinário e oportunista, e ela foge, e aí ela vai se refugiar, e aí ela conhece os cristãos, conhece o povo e começa a seguir a Jesus. E se torna a grande discípula de Jesus e depois a sua esposa e a mãe da sua filha, Sara. E essa história de Santa Sara e Saint-Marie de la Mer ser o grande santuário de Santa Sara, na verdade, cai por terra. Por quê? Saint-Marie de la Mer está os restos mortais de Sara, abduzido pela igreja, e ela está aprisionada na igreja, né? No antigo templo, hoje igreja católica. Mas o que acontece? Ela não foi canonizada, então ela não ganhou o altar, continuou lá nas criptas. A tal canonização que muita gente fala que Sara teve pela Igreja Católica é de um culto chamado culto às Virgens Negras, culto às Madonas Negras. Este culto já é extinto, não existe mais. Na época existiam muitas histórias de santas negras, e a igreja, para ficar ali mais amistosa, criou uma canonização geral entre as Madonas de cor de pele negra. Mas isso foi em data de 1700. Mas não já caiu por terra esse culto e não está. Por quê? Porque a canonização de Sara teria que contar a sua linhagem, de onde ela veio, de quem ela é, e principalmente que ela não é de origem pagã, como o povo cigano. Por isso a igreja não a assume como santa, e não há interesse de transformar a igreja matriarcal, e sim manter a posição masculina diante de toda a igreja lá em Roma. Você nunca parou para se questionar? Você que pode estar falando assim: não, mas não pode ser isso, porque na Bíblia não tem isso, ou na Bíblia não tem aquilo. Você já parou para pensar de onde surgiu a Bíblia? Quem escreveu realmente a Bíblia? Em que ano foi isso? E por quê? Então, pois bem, você também devia prestar atenção neste detalhe. A Bíblia foi criada no Concílio de Nicéia por um imperador romano chamado
Constantino I, datado de 325 depois de Cristo, da morte de Cristo. Por quê? Porque todas as pessoas que iam contra o poder dos imperadores, do poder dos poderosos, eram considerados rebeldes. A palavra de Cristo perdurou durante muito tempo, porque ele era o líder de tais rebeldes, que se rebelavam contra os poderosos pela igualdade. Isso perdurou por todos esses 325 anos. E eles tinham essa atividade. Então, todo esse povo contra os poderosos eram tidos como cristãos, como seguidores daquela palavra, daquele rebelde chamado Jesus Cristo. Pois bem, o Concílio de Nicéia foi porque o imperador falou: para controlar esses rebeldes, nós temos que trazê-lo para nós. Então vamos criar este mito em torno de Jesus para que ele se torne como os nossos deuses de adoração, que são aqueles deuses mitológicos, né? Tanto egípcios, gregos, romanos, aos tais deuses fantásticos e também castradores, poderosos, vingativos. Então temos que controlar esse povo. Então vamos tornar essa crença nesse Messias que eles têm, nesse Cristo, para nós. E aí ele convoca o Concílio de Nicéia com vários representantes religiosos, sacerdotes da época, para transformar uma religião. Na verdade, era simplesmente para usar a mesma religião que eles já pregavam e colocar uma nomenclatura usando este personagem deste povo que eles queriam dominar. E no Concílio de Nicéia, eles pegam alguns evangelhos, apenas de 4 apóstolos, que seriam os mais fantásticos, assim, aqueles mais que colocavam a ideia de algo mais mitológico. Outros saíram fora, que são os evangelhos apócrifos, o evangelho de Maria Madalena e de vários outros que foram encontrados durante todo o tempo e existe até agora. Você pode pesquisar várias vezes isso. Pois bem, eles pegam isso e todas as histórias mitológicas dos deuses e colocam neste livro que seria a cartilha, a iniciação, um livro de iniciação ao que se tornaria o catolicismo, o cristianismo. E aí eles trazem para eles. Dentro da história, eles colocam várias histórias de deuses mitológicos assimilando a Jesus. O próprio nascimento de Jesus não seria em 25 de dezembro, seria em junho, pelas pesquisas. O dia 25 de dezembro é o nascimento do deus Horus. E aí tem muitas passagens bíblicas que vão à mitologia, como a cobra falante, da época de Adão, como uma arca que carregou vários bichos e tudo mais. Jesus, ele era muito mais humanizado, era um ser mais humano do que se pensa. Ele não era tão mitológico e não era nem um pouco castrador, nem vingativo e nem com toda esta ira que esses outros deuses mitológicos tinham. Mas eles colocaram isso para poder conduzir e colocar uma rédea naqueles rebeldes da época, e então eles criaram isso. Mas não é contraditório, porque Constantino é o imperador romano. Por quem Cristo foi crucificado? Pelos romanos. Os imperadores romanos é que fizeram o julgamento e crucificaram Cristo. E os apóstolos? Também foram mortos, a maioria pelos imperadores romanos, pela toda o Império Romano. E onde está o Vaticano? Onde está o Papa? Em Roma. Ora, mas se a Bíblia foi criada por um conselho romano, por um imperador romano, toda a história do catolicismo está em Roma, não foram eles que mataram o protagonista dessa história? Então fica difícil. Se você não parar para pensar o que realmente está na Bíblia, são histórias coniventes àqueles que queriam dominar o povo que Cristo queria libertar. Então
Esta é a diferença. Por isso, a sua filha é escondida desde o nascimento até a sua morte. E pós-morte, ela também é escondida novamente na igreja para que ela não seja conhecida pelo povo. E há mais coincidências nisso. Aqui no Brasil, também nós tivemos algo parecido que aconteceu. E essa história é muito interessante. Mas para isso, eu vou precisar contar para vocês uma outra história de uma outra santa que todos conhecem muito bem aqui no Brasil. Há mais de 300 anos atrás, no Rio Paraíba do Sul, pescadores foram obrigados a pescar fora de época. Existiria um banquete que lhe seria oferecido a um conde muito poderoso, e os poderosos da época queriam oferecer para eles. E aí obrigaram os pescadores ribeirinhos a pescar fora de época. E os ameaçaram: se não voltasse com o peixe, seriam mortos. 3 pescadores saíram para pescar no Rio Paraíba do Sul, jogavam a rede, tentavam de tudo e nada de peixe. O que aconteceu? Eles já estavam desesperados, pensando em desistir, quando um deles se ajoelha, faz uma prece e pede a Deus que ilumine e que eles consigam o peixe. Pois bem, jogam mais uma vez a rede, vem o corpo de uma imagem de barro e negra. Descem um pouco mais o rio, jogam novamente a rede, vem a cabeça. E tudo aquilo se encaixa perfeitamente. E após aquela santa de barro negra se encaixar, os peixes começam a brotar do rio e até pular no barco. E eles conseguem retirar esse peixe, levar e não serem mortos. Aquela pequena santa, ela se torna um motivo de devoção entre os ribeirinhos e o povo mais desvalido. Porém, a igreja não a aceita como santa. Como? De barro, negra, feições rudes, decote, flores? Não, aqui não. Não pode, não tem. Santos católicos vêm da Europa, entalhados em madeira nobre ou esculpidos em pedra. E essa santinha começa a ser tão milagrosa, tão forte, e a igreja começa a ficar vazia e a casa dos ribeirinhos cheia de novo, lotada. Aí os padres falam: não, temos que acabar com isso. Dom Fernão, o arcebispo da época, vai a cavalo com uma comitiva para destruir aquela santa pequena de barro. E uma santa pagã. Quando ele chega, o cavalo prende-se na pedra e ele cai do cavalo e a marca da ferradura fica na pedra até hoje. E eles tentam várias tentativas de destruir a santa, não conseguem. O que acontece? Se não conseguimos destruí-las, vamos abduzi-las para nós. Vamos levá-la para nós. Mas para levar para elas, lá para eles tinham que colocar o nome. Que santa seria essa? É uma Nossa Senhora. Tudo era uma Nossa Senhora. Que Nossa Senhora seria? Uma Nossa Senhora que apareceu. Então é uma Nossa Senhora Aparecida. Mas qual delas seria? Você que conhece a história de Aparecida ou sempre vê a imagem de Aparecida, sempre tem essa conotação do triângulo, da coroa e o manto. Porém, vamos aqui mostrar a réplica vinda de lá de Aparecida, original. Ela é nessas medidas, dessa forma, em barro. Porém, este manto e esta coroa não pertencem à imagem. É um presente da princesa Isabel. A princesa Isabel não conseguia ter filhos após 14 anos de casamento com o Conde D. E ela precisava de herdeiros, porém ela seria a imperatriz do Brasil. E ela, desesperada, com vários tratamentos, não conseguia, fez uma promessa à Nossa Senhora, em Aparecida. E ela conseguiu engravidar. A primeira gravidez foi muito
problemática, foram 48 horas de parto, a criança, que era uma menina, nasceu morta, mas depois ela engravidou 4 vezes seguidas e teve 4 meninos. E ela disse e quis pagar essa promessa, mandou fazer um manto azul, que é este manto aqui. Eu fiz essa réplica gigante de 2,20 m para detalhar melhor, porque quase ninguém vê Aparecida sem o manto. Então, ela mandou fazer o manto azul, marinho, da cor da família real, que ela descende, principalmente da cor do exército brasileiro, e tanto ela quanto a mãe, Imperatriz Teresa Cristina, só usavam azul, porque era a cor da sua família real, que elas descendiam. E mandou desmontar um colar e bordar no manto. Mandou o ourives da família fazer uma réplica miniatura da coroa que ela usaria quando fosse coroada Imperatriz do Brasil, coisa que não aconteceu, que após ela assinar a Lei Áurea, a família real foi banida do Brasil. Aí ela disse, enquanto eu não reinar, ela já vai reinar pelo Brasil. E aí ela ganha o título de padroeira do Brasil. Porém, vamos tirar esse manto e essa coroa, que não são originários do encontro? Então nós vemos o quê? Nós vemos essa santa, vou abrir aqui o manto da santa gigante, para vocês verem, que é uma santa com as mãos em prece, com flores no cabelo, no decote, aqui, tá vendo? Olha o decote, olha aqui em cima também, pra gente ver bem grande, as flores no cabelo, a mão em prece, o laço na cintura. E aí, para que eles descobrissem que Nossa Senhora seria, eles veem essa formação aqui embaixo que julgam ser uma lua. E aí eles falam, põe um anjinho aqui na frente, e aí vira Nossa Senhora da Conceição Aparecida, porque assimilam ela com a imagem de Nossa Senhora da Conceição, que é essa aqui. E a lua suposta é essa aqui pequena, e esses anjos aqui. Porém, as imagens de Maria, há 300 anos atrás, elas não tinham as mãos em prece. As mãos em prece nas imagens de Maria veio com a aparição de Fátima e de Lourdes, onde ela apareceu para as crianças rezando junto a elas. Por quê? Porque Maria acompanhava o filho Jesus e não rezava para ele, porque após a morte de Jesus e a morte de Maria, Maria tem a ascensão de Maria aos céus, quando ela sobe aos céus com as mãos na graça, que é a imagem de Nossa Senhora das Graças, jogando as bênçãos, quando seu corpo é elevado aos céus, ela joga assim. Fora isso, antes, ela usa as mãos nas dores, sofrendo pela paixão de Cristo, sofrendo pelas dores de Cristo e do mundo, e não com as mãos em prece. E aí, designaram que seria Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Porém, como a gente diz que não é? Primeiro, negra de pele de barro. Os santos não eram feitos de barro, como eu já tinha dito antes. Se a gente olhar, a gente vê o cabelo aqui, bonitinho, e essas flores que estão segurando supostamente um ticlô, o lenço que ela usava. O decote não são de santas católicas, elas se fechavam todas, as igrejas, as santas europeias, todas têm essa feição branca, olhinhos claros e tudo mais, e toda fechada. Ela não, decotada. O que tem a ver uma imagem com a outra? Nada, a não ser parte das vestimentas. E este decote, algo bem cigano. E provavelmente prendendo o lenço da cabeça. Então, portanto, é uma imagem de Santa Sara. Por que ela foi encontrada quebrada? Justamente a história lá atrás da gruta. Retiravam o barro da gruta, os ciganos, coziam na fogueira a imagem, colocavam os sortilégios. Caso quebrasse, eles jogavam nas águas do rio, retiravam um novo barro, coziam na fogueira, faziam o seu novo amuleto.
Das águas viestes, às águas voltarás. Provavelmente é uma imagem derivada do barro original da gruta antiga que algum cigano acampado ali durante a sua estada quebrou o seu amuleto, jogou nas águas e fez das águas viestes às águas voltarás, moldou um novo barro. Segundo os estudos sobre a imagem de Aparecida, o barro não é da região do Rio Paraíba do Sul. Não se sabe dali e nem se sabe a origem do escultor. Existem muitas mentiras, contadas até por bispos e padres, de que ela foi esculpida por um frei franciscano. Nada disso. Tudo isso cai por terra dentro de vários outros estudos sobre a imagem. Essa estrutura de baixo foi colocada para que ela fosse parafusada nos andores e tudo mais, e esse anjinho colocado. Aí, Gil, como que você ousa falar que ela é Santa Sara e não Maria? Porque tem um outro detalhe muito crucial. Aí eu vou precisar mostrar esta imagem aqui. Esta é a cruz de Camargue, o símbolo de Camargue, aonde está Santa Sara, lá em Samarri, que é uma cruz, um coração e uma âncora. Minha fé está ancorada em meu coração. É o símbolo da cruz de Camargue. E o que a cruz de Camargue tem a ver com essa imagem? Simples. Vamos observar? A flor, aqui em cima, forma-se uma cruz. As mãos em prece formam o coração. E descendo, a tal lua é uma âncora. Ela está exatamente fundida na mensagem, na imagem da cruz de Camargue. Ela exatamente é o formato da cruz de Camargue. Então, isso são detalhes cruciais para que nós acreditamos que a imagem de Aparecida, na verdade, não é Maria, mãe de Jesus, e sim Sara, a filha de Jesus. Mais uma vez na história, se repete como na gruta, a igreja tomando para si aquilo que é do povo. E mesmo assim, não dando crédito nem a verdade, escondendo mais uma vez a identidade de Sara, a filha de Jesus. Podem ver que quando você vê uma procissão para Santa Sara, sempre está a imagem de Sara e a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Porque todos os ciganos, né, os de tradição, os mais antigos, sabem que elas são uma só. Os maiores devotos de Aparecida não são os peões de boiadeiro que carregam Aparecida em todos os cintos, no chapéu e tudo mais? E a origem da profissão de peão de boiadeiro vem de quê? Dos ciganos. Exatamente isso. Então, nós temos tudo a ver com a história. Os ciganos foram os primeiros a proteger o Santo Graal. Então seria a origem dos primeiros templários seriam o povo cigano. Por que o povo cigano é tão perseguido pela igreja e por tudo mais? Por portar o segredo do Santo Graal. Porque, sabendo dessa história, modificaria toda uma religião castradora, protetora e detentora de tantos segredos que o povo não sabe. E aqui do alto do Mirante da Santa, nós estamos no castelo de Santa Saracali, aqui em Peruíbe. Ela está exatamente de frente ao mar. Aqui corre uma cachoeira que encontra com a água salgada do mar. Ali o rio que encontra, de água doce que encontra com o mar. E nós temos aqui, neste santuário, que é dedicado a Santa Saracali, todos os elementos da história contando de Santa Sara. Aqui no alto, onde nós estamos, aqui no pé da montanha, correndo essa água da cachoeira e tudo mais, nós temos a imagem de Santa Sara aqui no Mirante, Maria Jacobina e Maria Salomé.
juntas aqui, representando o naufrágio. E que os restos mortais que estão na igreja de São Michel hoje, igreja de São Michel em Saint-Marie-de-la-Mer, estão lá as duas Marias e Sara. E a gente vem aqui para representar toda essa história para vocês. É uma história, nós não podemos comprovar a veracidade, mas é uma história que você não vai encontrar só apenas nos livros, você vai encontrar fragmentos delas nos livros, mas nós que temos a tradição, o sangue cigano, nós conhecemos a verdadeira história, a lenda proibida. Por que proibida? Porque ela bate de frente com toda uma instituição religiosa, poderosa e que é muito envolta a tudo isso. Quem participava de toda essa proteção do Santo Graal e de toda a linhagem real de Cristo, que eram os Cavaleiros Templários, e também uma organização chamada Prionato de Sion, a qual Leonardo da Vinci pertencia a esta organização para proteger o Santo Graal. E nas pinturas de Leonardo da Vinci, em todas suas obras, existem anagramas que vão estar falando muito mais sobre a história. Principalmente no quadro da Última Ceia de Jesus. Ele é um anagrama. Você pesquise aí, no YouTube, você vai ver que as figuras que estão na mesa, mudando de posição, mostram que Maria Madalena está ali ao lado de Jesus, que um dos apóstolos é feminino, é Maria Madalena, e que, mudando de lugar, Jesus, ela aparece deitada ao seu ombro, e no meio aparece a Última Ceia, ele apresentando, na verdade, a sua descendente, o seu filho, a sua linhagem de sangue na pintura de Da Vinci. É muito importante que você pesquise várias coisas, pesquise sobre aquilo que você crê, pesquise sobre tudo que está, e tente colocar mais empatia na sua vida e, principalmente, ir a fundo, ser questionador quando o fato for religioso e a história for. Porque muitas vezes você pode estar sendo manipulado para adorar algo que vai te pôr medo, vai te controlar. E Jesus não era controlador, Jesus pregava a união dos povos e a igualdade entre os povos, o que é mais importante. Pois é, meus queridos, que bom que você tenha chegado até o final desse vídeo, e aí eu abro para você pensar, questionar, estudar e olhar para dentro de si mesmo e refletir sobre a verdade, sobre a história dos santos, sobre aquilo que você crê. O mais importante de tudo nessa história é que nós vemos que muitos detalhes são escondidos por organizações religiosas poderosas e que o povo sempre foi o alvo de controle dos poderosos. E sempre a falta de informação do povo é o que faz ele ser controlável pelas pessoas mais poderosas, pelas linhagens reais poderosas. Tanto era obstinada pelo poder as famílias reais, né, os imperadores, os reis e tudo mais, que eles se relacionavam só entre parentes para que não fosse distribuída a riqueza deles entre outras pessoas, para que a linhagem permanecesse ali. Por isso que nós temos que questionar muito o que é imposto goela abaixo a você. A história de Santa Sara é uma história onde é uma santa aclamada pelo povo, com uma história linda de vida, mas escondida o tempo inteiro por medo dos poderosos. Até hoje isso acontece. Não é uma história do passado. A história se repete todas as vezes que nós, à nossa volta,
vários momentos nós passamos pela mesma história de Santa Sara, escondida para ser protegida. A linhagem de Cristo na Terra. Nós aqui temos uma relíquia, que é um pedacinho do fragmento do osso de Santa Sara Cali, que está lá no altar-mor, foi trazida pelo Papa da Igreja Católica Ortodoxa das Nações da França, Nicolas I. Ele trouxe e condecorou este santuário como oficial, porque a Igreja Católica Ortodoxa não é romana. E ela, ortodoxa, porque é a mais correta, né? Se falamos do ortodoxo. E lá eles têm a visualização de toda a história. Existem muitos relatos a serem explorados, muita coisa a saber também. Muita coisa, muitas lendas em volta da passagem de Jesus na Terra. Jesus era um homem, o fato dele ter tido filho com Maria Madalena, constituído família, não tira a santidade, a grandiosidade dele estar. Pois, crescei e multiplicai-vos. Porque é que o sangue real de Cristo não poderia perdurar na terra, se ele veio até a terra. Então, o mais importante, e esta criminalização do ato sexual para a procriação, entre os povos. Você sabia por que o celibato, essa santidade, essa virgindade é tão imposta no meio dos santos? Você sabe quanto tempo demora para a canonização de um santo? Por que demora tanto tempo? Porque eles têm que ter certeza que não existe mais descendentes vivos daquele santo. Por quê? Para não reivindicar a patente que esse santo que ele vai exercer. E principalmente o celibato foi criado para que todo o tesouro da igreja não seja dissipado e distribuído entre a família dos sacerdotes. E esta questão da virgindade é para que a história se encerre ali. Então, esta história de Cristo não poder ter tido filhos, ter sido castro, ter sido virgem, é justamente para que a história mantesse só até ele e não tivesse uma sequência. E isso acontece com os outros santos na igreja e tudo mais. Se você, por um acaso, tem uma devoção fanática por qualquer outra religião, não perca seu tempo me ofendendo nesse vídeo, porque isso não vai mudar o meu pensamento em nada. Mas se o que eu disse tocar em seu coração e te esclarecer em alguma coisa, eu vou ter gratidão eterna por você ter assistido esse vídeo. Mas não perca seu tempo. Se você tem a sua crença e não acredita nessa história, nesta lenda proibida que eu estou contando, fique tranquilo para não assistir novamente e não me seguir. Não precisa colocar o seu parecer, porque realmente vai ser totalmente desnecessário. Desde já eu agradeço. Se você quiser, venha conhecer aqui o Santuário Nacional de Santa Sara Cali, em Peruíbe, litoral sul de São Paulo, no Brasil. E principalmente aqui o Castelo Santa Sara Cali. Uma devoção de um devoto apaixonado pela história real de Santa Sara Cali, para distribuir a vocês. Gostou? Se inscreve no canal, deixa seu like e segue para mais vídeos e, se possível, também compartilhe com outras pessoas que precisam conhecer essa história. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau! Se você chegou até o final do vídeo e gostou, deixe seu like, se inscreve no canal Gilmenick Conde Basile. Não deixe de se inscrever para próximos vídeos. E tchau, tchau!